esse turu, turu, turu aqui dentro. Vocês gostam de Sandy Júnior? Acho que Sandy Júnior nem é da época de vocês, né? Triste. Clássico. Oi, meus amores. Tudo bem? Façam como eu, levante, se estique e vamos para mais uma aulinha aí de Agora é o Ninho, tudo bem? Gente, contar uma fofoca para vocês, mas o El Ninho, deixa eu só pôr meu cronômetro aqui, senão eu vou ter que parar o vídeo de novo. Zerar, pronto, desculpa. O El Ninho é um assunto muito queridinho aí dos vestibulares, da FUVEST, da Unesp, então eu vou tentar explicar aqui de uma forma muito facinha para vocês, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? El Ninho, gente, é um fenômeno climático, né? A gente fala que é de mesoescala, tá? Existe, na verdade, várias vertentes. Alguns falam que ele, né, ele atua, que o clima, né, melhor dizendo, não tem como você falar que ele atua só pontualmente, né? Que quando você mexe na circulação atmosférica aí, né, em algumas coisas em relação ao clima, sempre vai ter um impacto de forma global, tá? Mas a gente vai perceber aí, ó, que o impacto maior, principalmente aqui, vai ser nessa região, principalmente na costa aqui da América, tá bom? E parte da Ásia e da Oceania, tudo bem? Então, por que chama El Ninho? É um fenômeno climático de superaquecimento das águas do Pacífico, tá? Ele chama-se El Ninho porque ele acontece nos meses próximos ao Natal, tudo bem? Então, a pessoa que estudou, né, o pesquisador que descobriu o El Ninho, ele quis dar esse nome em referência ao menino Jesus, né, que ele chega no Natal, e daí ele adotou o nome também de El Ninho para esse sentido, tá? Deve ser um pesquisador religioso aí, no caso, tá? Então, chama esse nome por ele ocorrer próximos aos meses do Natal, certo? Dezembro. Então, ó, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico aquecem 0,5 graus Celsius ou mais acima da média histórica, tá? E o Laninha, ele é exatamente o oposto, né? E por isso que ele chama Laninha, para ele ser exatamente o oposto, né? Se no El Ninho a gente está aquecendo o oceano, no Laninha a gente está resfriando, tudo bem? Mas o mais comentado e o mais cobrado, né, por ele ter um impacto muito maior aí, tanto no clima, quanto... Ai, será que tá zoando aqui? O El Niño, para ele ter um impacto muito maior no clima, né, no regional ali, em questão da economia também, que a gente vai falar, ele é muito mais cobrado do que o Laninha, tá? Vamos entender, gente. Ó, informações importantes para vocês. Lembre-se, né? A região que a gente destaca aqui, ó, é próxima à região norte, né? A gente fala do Pacífico Sul, propriamente dito aqui, tá? Lembra que essa região, ela tá numa zona intertropical, né? Já conversamos tanto sobre isso. A gente sabe que nessa zona intertropical há muito mais intensidade da energia solar, logo ele vai ser mais quente, tá? Só que olha o que acontece, que interessante. Se é uma região intertropical, se é uma região quente, as águas, a tendência era que sejam o quê? Mais quentes ou mais frias? Era para ser mais quente, tá? E realmente é o que acontece. Por exemplo, no Oceano Atlântico, tá? A temperatura do nosso litoral aqui brasileiro, ela é de 25 graus Celsius, tudo bem? É uma temperatura considerada ok, tá? Porém, no Pacífico que a gente percebe que essa aqui que é a costa oeste aqui do Brasil, a gente percebe o quê? Que chega a temperaturas de 8 a 16 graus Celsius, tá? Então, a gente vai perceber aqui que por conta dos alísios, por conta dos ventos alísios que chegam nessa região e tem aí toda uma atuação nessa região, faz com que ela tenha uma temperatura menor, tá? Então, nadar realmente aqui no Oceano Pacífico Sul é uma fria, porque chega aqui a mínimas, né, de 8 graus Celsius e máximas de 16 graus Celsius, tá? Isso em condições normais. Então, em anos normais que não ocorre El Ninho, as águas do Pacífico elas são mais frias, tá? Se vocês colocarem lá o mapinha, errei rude de não colocar aqui, tá? Mas vocês têm na apostila de vocês, se vocês observarem, sobre as correntes marítimas, tá? E a gente lembra que as correntes marítimas, principalmente que atuam aqui na nossa região, principalmente América do Sul,
Tem uma corrente marítima fria, que ela é muito conhecida, e eu até citei na outra aula para vocês, que é a de Humboldt, tá? Então, se aqui tem uma temperatura menor em relação ao Oceano Atlântico, é uma junção da atuação dos ventos alísios com essa corrente marítima fria, tá? Em contrapartida, eu uso muito essa palavra para receber no vídeo. Desculpa, mas chato, vou tentar parar de usar. Aqui no Oceano Atlântico, você tem a corrente marítima do Brasil, que é uma corrente marítima quente. Então, isso vai fazer com que eu tenha aqui temperaturas mais elevadas, tá? Mas vamos lá, vamos entender. O que acontece, tá? Em condições normais, qual que é a atuação dos ventos alísios, tá? Então, volta aqui. A gente já discutiu no outro vídeo que sempre sai aqui do Trópico de Capricórnio os ventos alísios em direção para a linha do Equador, tá? E o que acontece nessa região aqui, ó? É bem essa analogia que tem que ser feita. Pensem aqui comigo. É como se você colocasse um ventilador na borda da piscina e aquele vento fosse empurrando aquela água, tudo bem? E vai empurrando aquela água. E o que a gente sabe, né? Que sempre a tendência da água superficial, ela ser muito mais quente, ter temperaturas mais elevadas, do que as águas mais profundas, tudo bem? Então, o que acontece? Em condições normais, os ventos alísios, eles têm em média aí 40 metros por segundo. E quando você chega esse vento nessa região ali do Pacífico, ela vai empurrando essa água aqui, mais superficial, em direção da Oceania para a Ásia, tá certo? E quando você empurra essa água mais quente, você concorda comigo que sobra um espaço, né? Vai ficar sem água ali? Não. Ocorre o quê? Ocorre a ressurgência da água fria. Lembra da corrente marítima de Humboldt? Ela atua exatamente nessa região. E as correntes marítimas frias, elas têm a tendência a ficar nas áreas mais profundas, tá? Então, eu coloquei esse desenho aqui para vocês, mas professora, com tanta tecnologia no mundo, com tanta figura que tem na imagem, você pôs um desenho seu? Sim, porque para mim os meus desenhos são os melhores, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, pensem aqui no meu perfil, tá? A gente tem a América aqui, tá? E a Ásia, conseguem ver? E no meio aqui a gente tem o Oceano Pacífico, tá? Os ventos alísios chegam ali na costa da América e começam a empurrar essa água quente, tá? Só que a gente está falando de um sistema, né? A gente não está falando só de oceano, a gente também está falando da atmosfera, tá? Então, ao mesmo tempo que ele empurra, né, os ventos alísios, as águas superficiais quentes, ele vai empurrar também as massas de ar, tá? Essas massas de ar aqui, água quente, vai ocorrendo a evaporação, totalmente comum, igual a gente sempre acontece, tá? E chegam aqui no continente, né, na Ásia, na Oceania, ela vai precipitar, tudo bem? Olha que interessante e é muito importante, tá? Essa água fria aqui, proveniente da corrente de Humboldt, ela vai ressurgir, tá certo? Ela vai vir à tona aqui na superfície, tá? E ela vai trazer com ela matéria orgânica, tá? Muito desses nutrientes que estão no oceano, no fundo do mar, eles são levados junto com a corrente marítima para a superfície, tá? Isso é chamado de ressurgência, tudo bem? E é extremamente importante, porque essa grande quantidade de matéria orgânica que a água fria leva para a superfície faz com que aumente muito o número de peixes nessa região. Então, vocês vão perceber que, por exemplo, o Equador, o Chile são países extremamente pesqueiros, né? Que a atividade econômica vive da pesca. Por quê? Essas regiões aqui em condições normais faz com que tenha uma atração muito grande de peixes para essa região, tá certo? E aí chegou aqui na superfície, essa massa de ar ela vai voltar como se fosse um ciclo normal, como a gente comentou na outra aula, tudo bem? Tá? Então, em condições normais, os ventos alísios sopram a água quente para as regiões da Ásia, para a região da Oceania, tá? A água fria ressurge, leva a matéria orgânica para essa região e abastece ali a economia, tá certo? Isso são anos normais. Tá? Então, vamos só ver se eu falei tudo aqui. Tudo bem, exatamente isso, né? A gente chama isso de célula de Walker, tá? Só que o que vai acontecer? Os anos de El Ninho. Gente, por que acontece o El Ninho ou a periodicidade dele é muito difícil. Até hoje ninguém sabe explicar o porquê que acontece o El Ninho. A gente sabe as consequências, a gente sabe o que acontece, né, localmente ali,
mas a gente não sabe o porquê ele ocorre, tá? Existem várias explicações, alguns falam sobre aquecimento global, mas é complicado porque já é um fenômeno que é visto há muito tempo, tá? Então não se chegou ainda a uma conclusão, tá? Mas o El Niño, acredita-se assim, né, pelos estudos que se fez, que ele acontece de 3 a 7 anos, né? Então é tudo muito ainda pouco improvável, tá? A gente não sabe explicar exatamente por que ele ocorre, tá? Mas nos anos de El Niño não se sabe por quê, mas os ventos alísios, eles perdem a velocidade deles, tá? Tudo bem? Então, em contrapartida, de novo essa palavra, a gente vê que nos anos normais ele tem aproximadamente 4 metros por segundo, né? Então, ele é muito mais forte, tá? Nos anos de El Niño, ele perde velocidade, tá? Então, ó, se antes eu tinha ali um ventilador soprando na piscina, agora eu tenho eu soprando ali naquela água da piscina, né? Eu vou conseguir movimentar a mesma quantidade de água que movimentaria em anos normais? Não, tá? Então, essa água quente, ela não vai ser varrida, que a gente fala, né? Ela vai ficar estacionada. Então, toda a água superficial do Pacífico, ela passa a ficar muito mais quente, tudo bem? Vamos para o meu desenho aí, tá? Agora a gente não tem mais o ventos alísios empurrando, tá certo? Essa água quente. Então, a água fria, ela vai se manter na região aqui mais baixa do oceano, e essa água mais quente vai ocorrer normal aqui a evapotranspiração e a célula de Walker vai ficar bipartida, certo? Quais são os problemas, né? Esse superaquecimento aqui das águas do Pacífico faz com que você diminua a atividade econômica, tá? E o que a gente viu no outro desenho meu lá, né? Que nos anos normais, por conta dessa massa de ar, né, vai conseguindo armazenar umidade, ela vai precipitar na Ásia, tá? Em anos de El Niño, o que acontece? Essa precipitação ela ocorre mesmo no oceano, tá? Então, por exemplo, a Ásia e a Oceania vão passar por anos mais secos, tudo bem? Além da atividade pesqueira aqui ser prejudicada, porque agora a água só vai ficar quente, não vai ter esses nutrientes aqui que são levadas pela corrente de Humboldt, tá? Tudo bem? Isso é o El Niño. Por isso que acontece esse superaquecimento, porque essas águas aqui param de ser varridas, tudo bem? E os anos de laninha, como eu falei para vocês, é exatamente o contrário, tá? Se antes aqui você tinha, né, baixa velocidade do vento, aqui o vento ele vai ficar ainda mais forte, tá? Então ele vai empurrar agora com muito mais força essa água quente aqui para a Ásia. Então vai ter muita mais chuva agora na região da Ásia, tá? E a água vai ficar muito mais fria, porque vai abrir um espaço muito maior para a água fria aqui em relação à água quente, tá certo? Então é simples, tá certo? Então aqui tá aqui os desenhos, tá? Os ventos alísios então passam a ter 1 metro por segundo. Eles não têm força para varrer a água quente e acaba tendo um superaquecimento dessa água do Pacífico, certo? Esse é o fenômeno do El Niño e da Laninha, tá? Quais são as consequências aqui para nós, né, no Brasil? Nos anos de El Niño, a gente vai ter uma extensão aí dos meses de seca, por exemplo, na região do Nordeste. E no caso da nossa região ali, o Centro-Sul, ele vai ficar mais úmido, então vai ter mais chuvas nos anos de El Niño. Então essas são as consequências que a gente tem aí no Brasil, tá bom? Então vimos nas aulas de hoje, né, circulação atmosférica, os ventos alísios e El Niño e Laninha. Bem simplesinho, né? Eu queria resolver com vocês alguns exercícios da apostila, tá, referentes a esta aula, para a gente pelo menos discutir alguns aqui junto, tá? Mas lembrando que também tem os exercícios aqui da tarefa que eu coloquei para vocês, tá? Pessoal, sobre isso, né, eu não sei se é um tiro no pé o que eu vou estar falando aqui agora ou não, mas eu não vou ficar cobrando de vocês que vocês me entreguem essas tarefas ou me mandem fotos, porque eu parto do pressuposto que vocês já estão no terceiro médio, né? Então, vocês fazerem esses exercícios é de vital importância para que vocês treinem lá para o final do ano, tá? Então, eu não vou ficar no pé de vocês. Façam, eu coloquei a tarefa aqui para vocês terem ideia do que tem que ser feito, tá? E vão me mandando as dúvidas, tá? Eu acredito que quem realmente está estudando, as dúvidas irão aparecer, tá certo?
mas não vai ser algo que eu vou ficar me descabelando, os alunos não estão entregando as listas, porque eu acredito que agora é uma preocupação muito mais de vocês, tá bom? De tentar atingir aí as notas. Sobre esses exercícios, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todos referente à página 268 a 270. Então, eu falo agora para vocês pausarem o vídeo, tá? Com uma orientação. E vocês irem e tentarem fazer primeiro juntos, sozinhos, e depois vocês vêm assistir o resto do vídeo aqui para ver a correção, tá? Mas vamos lá. Federal de Minas Gerais. Ao contrário das vagas ondas e marés, cujos efeitos muitas vezes especulares não fazem senão o transporte de águas a pequenas distâncias, os oceanos são o centro de movimentos permanentes, podendo arrastar as partículas líquidas muito longe do seu local de origem, que são as correntes marinhas ou correntes marítimas. Com velocidades fracas, sua influência é considerável tanto para a navegação como para a economia geral dos mares e para o clima. Tá? Considerando o fenômeno geográfico apresentado, sua influência no clima ocorre pela contribuição direta a... Então, as correntes marítimas aí, elas vão influenciar em quê? Na geração dos ventos alísios, né? Da distribuição do calor no planeta, na ampliação dos desertos tropicais, na formação de tornados na atmosfera. Né? A gente discutiu na aula de correntes marítimas, quando a gente falou, né, de fatores do clima, que as correntes marítimas elas são responsáveis aí de levar a umidade e tirar a umidade dos locais. Né? Lembra que eu comentei sobre a corrente do Golfo, né, que ela sai ali da região do México e vai para o norte da Europa. Tá? E ela leva calor, né? Senão a Europa ela seria uma região muito mais fria. Tá? Então a resposta correta, pessoal, é a alternativa B, porque ela vai influenciar na distribuição do calor do planeta. Tá? A gente não acabou de falar da corrente de Humboldt, né, que ela atua aqui nessa região, deixando a água do mar mais fria, deixando a região mais fria. Então está relacionada à distribuição de calor, tudo bem? Letra B. Certinho? Geração dos ventos alísios? Não, os ventos alísios está relacionado a alta ou baixa pressão. Desertos tropicais também não, e tornados nada a ver, tá? Exercício 2. Perceba-se que eu usei aqui gatinhos fazendo referência aqui ao ângulo. Espero que vocês tenham notado esse link aí que foi feito com os GIFs. Segundo a previsão climática pela CPTEC, a previsão é de que as águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical evoluam para um padrão anomalamente mais aquecido, dando indicação da evolução de condições de neutralidade para condições típicas de um fenômeno de El Niño, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2012. Considere a relação dos seguintes efeitos climáticos sobre o El Niño, tá? 1. Aumento da probabilidade de tsunami para as áreas costeiras brasileiras. 2. Seca severa para a região sul e precipitação na região nordeste. 3. Enfraquecimento dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial. Ou 4. A célula de Walker fica bipartida e mais próxima da costa oeste da América do Sul. E aí, pessoal, quais são as verdadeiras, né? Vamos voltar. Aumento da probabilidade de tsunami, né? A gente já viu isso? Não. Mas a gente vai ver que os tsunamis, eles são fenômenos, né, de tectonismo, tá certo? De choque de placas tectônicas, certo? Então, a geração de um tsunami está associada a agentes endógenos e não a agentes externos, ou seja, agentes de circulação da atmosfera, tá? Então, é falso. Seca severa para a região sul e precipitação na região nordeste. Eu acabei de falar para vocês, é exatamente o inverso. Vai prolongar as secas no nordeste e vai chover mais na região sul. Então, 1 e 2, errada. 3. Enfraquecimento dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial. É exatamente isso, né? Você tinha ali ventos alísios de 40 metros por segundo, você passa a ter ventos de 1 metro por segundo. Então, essa tá correta. A célula de Walker fica bipartida e mais próxima da costa oeste da América do Sul. Esse desenho maravilhoso que eu fiz para vocês, a gente consegue perceber que sim, ela fica bipartida e mais próxima aqui da América. Então, essa também vai ser verdadeira, tá? A resposta correta, então, é a letra B.
3 e 4. Tudo bem? Exercício 3, GV. Analise o mapa que apresenta anomalia climática. Eu tirei isso aqui da apostila online de vocês, então a culpa não é minha de vocês não estar conseguindo enxergar isso aqui, tá? Mas o que vocês deveriam estar enxergando, e se vocês estiverem acompanhando na apostila de vocês, é exatamente isso, tá? Então, o que a gente está vendo aí, ó? Uma coisa aqui, região quente aquecida, corrente de Humboldt, regiões mais úmidas que o normal, região mais quente que o normal. Então, a gente está falando coisas de mais do que o normal, né? Então, a gente não está falando de um ano típico, a gente está falando de um ano atípico. E se a gente está falando aqui que a água está aquecida, a gente já sabe sobre o que está falando, né? Mas vamos lá. Com base do que você sabe, pode-se concluir que se trata da presença da laninha. Se fosse laninha, pessoal, aqui a água estaria mais resfriada, tá? De mudanças provocadas pelo aquecimento global, não se sabe ainda se o El Niño e a Laninha é resultado do aquecimento global. Na verdade, nem se sabe se existe realmente um aquecimento global, né? Existe toda uma discussão, alerta discussão, né? Mas até mesmo o aquecimento global é uma coisa que a gente discute até hoje, se realmente está acontecendo, se é natural, se é provocado pelo homem, enfim. C. Da ocorrência de furacões no oeste do continente americano, do fenômeno do El Niño e suas consequências, e da alteração de circulação dos ventos alísios, né? Então, esses ventos aqui, na verdade, eles circulam normalmente, né? Você não tem alteração da circulação, você tem alteração da intensidade, tá? Então, anotem aí que é a letra D. Olha só que questão mais facinha, né? Da GV. Tudo bem? Exercício... Cadê o 4, professora? Professora de humanas comeu aqui um número. Faltou. Vamos lá. Vocês tentem fazer aí o número 4. Observe o esquema abaixo que indica a circulação atmosférica. Então, eu até usei já, né, essa imagem. A gente vê aqui ventos alísios indo em direção à linha do Equador. Alternativa correta, qual vai ser? Letra A. Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as áreas equatoriais. Verdade. Em sentido horário no hemisfério norte e sentido anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da força de Coriolis associada à movimentação da Terra. Essa tá verdadeira ou falsa? Já é essa, né? Então, ó, os ventos alísios saem dos trópicos em direção à linha do Equador, no sentido horário na América do Norte e anti-horário na América do Sul, tá certo? E graças à ação da força de Coriolis associada à movimentação da Terra. Tá? Sobre a força de Coriolis, pessoal, é exatamente esse movimento aqui, ó, que a gente vê de circular, tá vendo? Por que as setinhas, elas não são retinhas? Já pararam para pensar nisso, né? Se vai de alta pressão para baixa pressão, por que a gente sempre desenha essa... Cadê? Ah, é a outra aula. Enfim, por que a gente sempre desenha, vocês já perceberam? Essa... Ô, professora, pelo amor de Deus, não... me irrito comigo mesma. Vocês perceberam que as setinhas, elas sempre têm esse movimento circular? Essa é a força de Coriolis, né? Então, a gente tem que pensar que é uma junção aí do movimento de rotação da Terra, faz com que esses ventos, eles não vão ter o subida e descida reta. Ela vai sempre ter esse movimento aí circular, tudo bem? Essa aqui já é a correta, tá? Por que as outras estão erradas? Os ventos dirigem das áreas de alta pressão, características dos trópicos, em direção de áreas de baixa pressão próximas do Equador, movimentando em sentido anti-horário no hemisfério norte e em sentido horário no hemisfério sul. Daí essa aqui tá errada por conta da direção dos ventos aí, né? Os ventos contralísios dirigem-se dos trópicos em direção ao Equador. É os contralísios que vão dos trópicos em direção à linha do Equador? Não, é o contrário, né? Os contralísios, eles vão da linha do Equador para o trópico, tá? D. Os ventos contralísios se dirigem da área tropical em direção aos polos. De novo, nada a ver, né? Tá falando que tá saindo aqui dos trópicos em direção aos polos. Isso não são os contralísios, tá bem? Por isso que essa está errada. Anotem que a alternativa correta é a A. E a última, observe o mapa de desertos. Ah lá, agora a gente está fazendo associação aí de paisagens com circulação geral da atmosfera. Isso que é importante, ó.
Então, vocês têm aí, ó, assinalados os principais desertos, o número 1, o número 2 e o número 3. Sabem o nome desses desertos? Não? É bom saber. Vamos lá. Tendo como base de análise o mapa e seus conhecimentos, tem que assinalar a correta. O número 1, que é aqui ó, no sul da África, corresponde ao deserto do Saara. Tem sua origem nas massas de ar muito secas da região do Sahel e também por ser entrecortado pela linha do Equador, tá? Gente, esse aqui não é o deserto do Saara, né? Qual que é o deserto do Saara? Acho que é um dos poucos que as pessoas sabem aonde se localiza, né? Então é o grande deserto do Saara na região norte, é o número 2. Então essa tá incorreta, tá? O número 2 no mapa corresponde ao deserto de Kalahari. Tem a sua origem devido à influência direta da corrente marítima do Atlântico Sul. Sendo fria, provoca precipitações sobre o mar e assim as massas de ar chegam secas ao continente. Será que é? Será que não é? Vamos deixar aqui. C. O número 3 corresponde ao deserto do Atacama. Tem sua origem devido à influência direta da corrente marítima de Humboldt. Sendo fria, provoca resfriamento da atmosfera junto ao oceano e precipitações sobre o mar, fazendo com que as massas de ar cheguem mais secas ao continente. Faz muito sentido essa, né? Vamos deixar aqui. D. O número 1 no mapa corresponde ao deserto do Saara. O 1 aqui é o Saara, de novo, não. E E. O número 2 no mapa corresponde ao deserto de Namíbia. Cadê o 2? 2 aqui, a gente sabe que é o deserto do Saara. Então, a gente fica aqui entre a B e a C. Vamos ler de novo? Então, ó, número 2 no mapa corresponde... Ai, gente, que burra. O número 2 no mapa corresponde ao deserto de Kalahari? Não, esse aqui é o deserto do Saara. Então, a gente sabe que a correta é a C. A gente acabou de comentar sobre isso, né? Que a atuação dessas correntes marítimas aqui faz com que a gente desenvolva áreas secas de deserto, tá? Então, ó, no mapa 3 corresponde o deserto do Atacama, tem sua origem devido à influência da corrente de Humboldt. Sendo fria, provoca resfriamento da atmosfera junto ao oceano e as precipitações elas vão ocorrer no mar e daí ocorre seca no continente. Tudo bem? Bom, essa aula ficou um pouquinho mais longa porque a gente fez a resolução dos exercícios, tá? Então a gente tratou nessas duas aulas sobre os ventos alísios e sobre o fenômeno do El Niño, tá? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição no WhatsApp. Essas são as tarefas. Qualquer dúvida, sugestão, críticas, eu estou à disposição. Por favor, me mandem mensagens. Para hoje é isso. Espero que vocês estejam bem, se cuidem. De novo, eu tô com muita saudade de vocês. Sou até um pouco chato, né? Carente, mas me perdoem.